Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu fico pensando demais sobre muita coisa, porque por mais que a gente ficou dentro da igreja, né, no meu caso aí 4 décadas, a gente acaba pensando muita coisa quando a gente sai de lá e fica criando possibilidades. Pô, por que eu agi assim daquela época? Se eu agisse de determinada forma, né? Então os pensamentos voam mesmo. E eu lembro que várias vezes eu dei várias respostas para as pessoas quando queriam me alertar de alguma coisa, né? E eu às vezes não queria saber. Você acha que eu vou querer saber se está fora dos canais oficiais da igreja? Eu vou nada, né? Até que aí acendeu aquela luzinha na mente, eu falei, poxa, então agora vai, né? Aí pesquisei, como a gente sempre fala, é um caminho sem volta. E foi ao mesmo tempo foi um baque, né? Mas ao mesmo tempo foi prazeroso saber essas coisas. Porque tem gente que vai passar a vida, né, vai passar por essa vida e não vai ter o desejo às vezes de procurar porque ficou muito condicionado a ponto de realmente não vou abrir nenhuma brecha para saber mais nada. E às vezes a gente pergunta para as pessoas, né, algumas pessoas que a gente vai encontrando, tal, às vezes as pessoas querem questionar, às vezes aparecem membros firmes, né, que nem aqueles que a gente falou nos podcasts para trás aí, o membro com a recomendação no bolso da calça jeans, querendo investigar como é que você tá depois que você sai da igreja. Né, e às vezes você encontra uma peça dessa e você acaba tendo que conversar alguma coisa assim, ou por mensagem, ou pessoalmente, seja lá como for. Né? O interessante é que a gente sempre vê que não tem resposta para muita coisa. Então os subterfúgios que você usa como membro da igreja para sair, quando você está encurralado sobre a história da igreja, por exemplo, você vai lá e fala para alguém sobre a verdadeira história de Joseph Smith. A gente já falou aqui que não é interessante a gente ficar agora mais brigando sobre isso. Se você saiu da igreja, tem alguém lá muito firmão na igreja, tal, é muito fechado quanto a aprender outras coisas, acho que não compensa ficar debatendo. Você aprendeu para você, então se beneficie com as coisas que você aprendeu. Mas, por exemplo, às vezes as pessoas elas têm respostas, eles criam respostas genéricas e acham que ali é um ponto final para tudo. A gente já falou isso também. Né? Por exemplo, você vai lá e fala, querendo ou não, acabou chegando nesse assunto, você fala lá, por exemplo, sobre o Joseph Smith, a poligamia e tralalá e muitas outras coisas, e a pessoa só vai falar assim, tem um propósito, ora para saber, não sei o que tem, toda a igreja tem uma história assim, é normal, sabe? As pessoas, lembra daquele podcast que a gente tem aqui para trás? Se você não ouviu, procura aí para trás, se eu não me engano, Passadores de Pano. Que é aqueles que passam pano para a história da igreja. Não. Às vezes você até vê coerência. Eu lembro que várias vezes aconteceu comigo. A pessoa às vezes chega, tenta falar alguma coisa. Pô, eu aprendi uma coisa diferente aí sobre o Joseph Smith. Não, nem fala. Ou se a pessoa chega a falar, você ainda está tão condicionado que você até vê coerência. Presta atenção, você até vê uma coerência no que a pessoa está falando, mas mesmo assim você quer passar o pano. Né? Você está lá condicionado no quadradinho, você vai dar uma passada de pano ali, você vai falar, não, mas tem um propósito de Deus. Pronto. Aí você acha que você já deu a resposta definitiva e supriu. Nossa, agora ele respondeu, Deus tem um propósito. Pronto, essa aí agora é a resposta para tudo. Não, é só orar que você vai saber. Pronto, é a resposta para tudo. E existe, as coisas devem existir coerência, deve existir uma lógica. Então, e a gente não dá atenção para isso. Né? As coisas, por exemplo, que a gente aprende de historiadores, né? Pessoas que viveram na época com Joseph Smith, né? Pessoas que andaram do lado, que viram ele, né, como um homem, que deixaram registros, escritos, diários. Foi feito um levantamento muito grande disso. Só que todas essas opiniões, elas são consideradas como não é oficial da igreja, então não é verdade. Por quê? A gente já falou aqui, o próprio livro escrito, né, no ano da morte de Joseph Smith Jr., né, o profeta lá, entre aspas, né, o próprio livro escrito pela mãe dele no ano que ele morreu, né, não está na biblioteca da igreja. Agora, por quê? Porque lá existem verdades, algumas coisas que contradizem muita coisa. Agora, a gente não vai acreditar, por exemplo, no livro escrito pela mãe de Joseph Smith?
Vamos considerar ali como não é verdade, porque não é oficial, não está oficialmente nos canais oficiais da igreja? Vocês entendem? Então, por exemplo, eu consegui uma maturidade a ponto de, hoje em dia, de não acreditar mais, eu não aceito mais essa resposta. Ah, mas toda a igreja tem uma história assim. Às vezes o membro da igreja vai dar uma passada de pano, né? Ah, não, mas você vai falar de Joseph Smith? Não, mas toda a igreja tem uma história assim. Para mim, não funciona mais dar essa resposta. Por quê? A igreja que se intitula como a única igreja verdadeira e viva na face da terra, ela deve ter um diferencial. Por que vamos comparar com as outras igrejas quando você é encurralado na história? Ah, não, mas toda a igreja tem uma história assim. Não. Se alega ser a igreja verdadeira, a única, não deve ter uma história parecida como as outras. Então já não aceito esse argumento. Eu não consigo aceitar mais isso. Ah, mas então você tem que orar para saber. Sabe quando a pessoa fica encurralada? Mas por que Joseph Smith ele teve esposas até de 14 anos e foi lá por revelação querer casar com esposas de maridos vivos ainda? Chegava para ela e falava: eu tive uma revelação que você tem que ser minha esposa. E o marido dela ela tava com o marido dela. Aí ela fica encurralada porque ele chega e fala: sua família vai ser destruída se você não obedecer essa revelação. Você está vendo? Aí você vai e pergunta por quê? Por que Joseph Smith tinha que agir dessa forma? A pessoa fala: ora para saber. Ora para saber. Olha a resposta. Aí e realmente acham que se eu orar vai vir uma resposta na minha mente, não, justificando porque Joseph Smith ele casou com moças até de 14 anos, porque que ele por revelação, ele pegava mulheres para casar, que os maridos ainda estavam vivos, não, destruindo famílias. Realmente acham que uma oração vai justificar isso e vamos ficar bem. Olha só as respostas que eles dão achando que vai resolver tudo. Não resolve. Então é complicado porque a gente vai pensando, Eu mesmo já dei essas respostas. Nossa, quantas vezes eu já dei essas respostas? A pessoa vinha, às vezes encurralava mesmo, porque a história da igreja, às vezes não tem mais onde você sair. Como membro da igreja, se você falar com alguém que estudou a história verdadeira, você vai ficar encurralado. Tem uma hora que você vai falar assim: agora eu não tenho resposta. Aí o que você joga? Não, toda a igreja tem uma história assim. Ah, não, só você orar que você vai ter a resposta. Como se fosse o ponto final da história. Vocês entendem? É mais passada de pano. A gente vê hoje em dia isso em política, A política faz um estrago aí, algum político, e você vai lá e passa pano para ele. Não, ele não é assim não. É a mesma coisa na igreja. Então eu não aceito respostas mais. Que antes até eu dava essas respostas. Mas hoje eu não aceito. Como que pode ser? Não, mas a história de Joseph Smith é uma história escura ali, mas toda a igreja tem uma obscuridade na sua história. Não aceito isso. Porque essa igreja está lá até no prefácio do livro de Mórmon, está em todo lugar. Se é a única igreja verdadeira e viva na face da terra, não deve ter a mesma história. Esse é o diferencial, não é? Então é a mesma? Então você já deve deixar de acreditar que ela é a verdadeira e viva na face da terra, porque você já está comparando ela com outras igrejas. Você está vendo? Não tem, Tem resposta que eu não aceito mais. Ponto final. Agora, eu fico surpreendido com isso, E por isso que eu falei aqui no começo do podcast, às vezes eu olho para trás e fico, por que eu agi dessa forma? Por que eu respondia dessa forma? Para às vezes alguém queria falar alguma coisa. Mas hoje eu entendo, A gente tem falado muito sobre empatia, que é a verdadeira, Não a da igreja. A gente tem falado muito sobre a empatia verdadeira aqui, que eu entendo por que muitos são assim. E por isso que eu falo, acho que não é mais legal discutir com quem está lá, tal. Se um dia chegar o momento, de eles despertarem. A gente deu um recado já aqui no podcast, alguns para trás aí, de quem está pesquisando a igreja. E eu deixo esse recado de novo, Por isso que às vezes comentários, as pessoas vão lá me xingar. Não, mas você está trabalhando agora para o inimigo, tirando pessoas da igreja. Não é. Só estou falando as minhas experiências. Eu sei que existe coerção, medo. Eu sei que lá dentro da igreja tem um momento em que Lúcifer olha no seu olho e fala que você vai estar no poder dele se você não cumprir todas as coisas da igreja. Olha só.
Aí você cumpre por medo, né? Você ficou ratinho dentro do labirinto. Vocês ouvem? Vocês conseguem perceber? Né? Aí eles falam para você aquela falsa, aqui na igreja você é livre, dentro de um quadradinho ali. Enquanto você estiver dentro do quadradinho, você é livre para andar ali dentro, né? Dentro de uma gaiola. É complicado, é complicado. Mas a empatia é essa, eu entendo por que são assim. E o recado que eu falei até em outro podcast, e provavelmente eu vou começar sempre a falar sobre isso, é que se você está pesquisando a igreja, né, que eu falei, os missionários, né, ou as missionárias que falam com você da igreja, às vezes você está recebendo as mensagens, eles são pessoas boas, são imaturos ainda em algumas coisas, é normal, né, eles vão progredindo com as coisas, mas eles estão condicionados, às vezes aprenderam lá com os pais, né, foram crescendo com aquela coisa dentro da igreja, viram missionários. Então eles são pessoas boas, né? Provavelmente um dia vão se encontrar ou nunca, mas não deve julgar os missionários quanto a isso. Mas questione algumas coisas. Não aceite tudo sem questionar. O erro de membros da igreja é não querer usar um contraposto para poder testificar a verdade. Né? O membro da igreja, o que ele vai? Para testificar o que ele acredita, para cada vez mais ele colocar uma pilha no que ele acredita, ele vai lá e presta um testemunho. Eu sei que é verdadeiro, eu sei que Deus vive, não sei o que tem, é o que fazem lá no primeiro domingo, né? No domingo de testemunho. Mas eu estou falando daquela verdadeira contrapeso, né? Para a verdade, que nunca colocam para colocar em xeque. Né? Por quê? Que é tão verdade o que é ensinado na igreja, mas na hora que eu falo assim, ó, vou pesquisar num livro de um historiador, e não é oficial da igreja. Ué, se ela é uma verdade absoluta, por que eu não posso usar de qualquer fonte para poder contestá-la, que ela vai continuar sendo a verdade? Ela é a verdade absoluta, por que não pode? Vocês entenderam? Então, você é livre enquanto você está dentro desse quadradinho. Fica andando ali dentro, fica à vontade. Né? Mas aí nas paredes do quadradinho tem o medo, a coerção, dali você não pode passar. Então eu acho isso hoje em dia é um absurdo. Por que, por exemplo, eu nunca dei chance antes para poder aprender? Por que eu não quis pegar um contraposto, né? Não, eu vou sim nos canais que não são oficiais da igreja para aprender, porque se realmente é verdade absoluta, nenhuma fonte de nenhum lugar vai quebrar, né, o que eu acredito. Então por isso que eles falam, a alta cúpula da igreja tem tanto medo que as pessoas comecem a pesquisar, né? Que até a gente está vendo que eles estão liberando algumas coisinhas para não ser um choque tão grande quando as pessoas pesquisam, mas é isso. Quando você pesquisa, o choque é imenso. Eles têm medo disso, porque eles sabem, vão encontrar a verdade. E é muito diferente, muita coisa, do que é ensinado dentro da igreja. E é isso, então se você está aprendendo sobre os missionários, questione. Não aceite tudo de mão beijada. Não, o que você falou tá bom, eu acredito. Não. Questione. Trate bem os missionários. Eu sempre falo isso, né? Eles são pessoas boas ali, às vezes estão condicionadas a muita coisa, ainda são imaturos, né? Mas pesquise antes, né? Se necessário, questione. Mas estão falando de Joseph Smith e tal, dá para aquela primeira visão que eles tiveram no bosque, estão falando isso para você, viu Deus, Jesus Cristo. Pesquise sobre isso, né? Veja que existem outras versões que Joseph Smith tinha da versão do livro de Mórmon, que ele falava tal, né? Até chegar nessa aí que foi apresentada para você. Sobre o livro de Mórmon, pesquise sua veracidade, tem muita coisa, muito material, né? Então é isso. E você, membro da igreja com a recomendaçãozinha no bolso, antes de vir questionar aqui, falar que eu trabalho para Satanás e não sei o que tem, né? Sei lá. Né? Quebre a barreira, né, do seu quadradinho, põe em xeque. Se você realmente acredita em tudo que você está falando, vai em qualquer fonte, pesquise, né? Se é a verdade incontestável, o que vai ficar contra ali? O que vai derrubar a sua verdade incontestável? Então não tem o que temer. Mas um recado eu te dou: pesquisar é um caminho sem volta, né? Ou você fica ali fechadinho, talvez você está tranquilo nessa situação. É por isso que eu falo, né? Quando acende aquela luzinha na sua cabeça, não é em todos, às vezes nunca vai acontecer com muitos, né? Vão passar por essa vida toda ali fechadinho, né? Como membro da igreja, achando que vai para o reino celestial e tralalá. Mas é isso aí, nunca vão aprender.
porque nunca se dão ao luxo de, peraí, então posso ver em qualquer fonte. Se o que eu acredito é verdade, o que vai derrubar essa verdade? Não tem como, né? Infelizmente eu tenho que te falar, tem como sim. É só você quebrar a barreira e pesquisar de verdade. Tá? Então se você está querendo entrar na igreja, pesquise um pouco mais. Veja relatos das pessoas. Nesse próprio podcast que você chegou aqui, está ouvindo aqui agora, ou veja os comentários das pessoas aqui, né? E até peço para quem está ouvindo o podcast aqui, comente aqui embaixo como foi a sua descoberta, para que as outras pessoas possam usar aqui de referência, né? Faça um comentário aqui, né? Você que já saiu da igreja, que sempre acompanha aqui o podcast, coloque aqui, né, como foi a sua saída da igreja, o que te baqueou, né? Como você ouviu, tal, o que te chocou mais. O que não falta é um choque grande cada vez que você vai aprendendo sobre a igreja, né? É que nem eu costumo falar, né? Cada enxadada é uma minhoca. Cada vez que você pesquisa, você aprende mais. Então deixa aqui um comentário, porque às vezes pessoas que estão pesquisando a igreja vai ler os seus comentários. Às vezes é um jeito também de você alertá-las. Né? Mas é isso aí, eu achei muito importante falar isso. E que nem eu falei, né? Eu não aceito mais algumas respostas, tá? Hora para saber? Ok. Né, orar é bom, a gente sente a presença, né, quem acredita em Deus, né, independente de religião, ora, sente a presença dele, mas tem coisas que você tem que pôr em xeque, né? Existem evidências, mas te impedem disso. Poxa, eu sou livre para pensar. Não é, dentro da igreja você não é, né? Chega lá na igreja um dia, né, pro seu bispo, como um livrinho que não é da igreja, fala, aprendi umas coisas de Joseph Smith aqui. Queima isso é apostasia, meu irmão, isso vai te prejudicar, vai abalar seu testemunho. Como que vai abalar meu testemunho de coisas verdadeiras vendo outras coisas? Que às vezes mesmo não sendo da igreja. Como? Se é verdade, não tem como ela ser contestada, não é verdade? Não, mas eles têm medo, por quê? A verdade está ali, é só você pesquisar, mas você não pode chegar até lá. Entende? Mas é isso aí, eu acho muito legal a gente ter falado isso, acho que é importante. Né? E é isso aí, né? Se você acha importante, né, abra seu coração aqui nos comentários, porque eu tenho percebido que muitas pessoas que estão pesquisando a igreja, ou até membros, né, aqueles que ficam com a recomendaçãozinha no bolso da calça jeans e assistindo o podcast aqui, muitas às vezes precisam de uma luz, sim, né? E se a gente, de qualquer forma, né, como eu já falei sempre que o objetivo aqui do podcast é fazer as pessoas ter o desejo de pesquisar, às vezes o seu comentário aqui pode complementar além do que foi falado aqui, para que as pessoas tenham esse desejo, né? Então eu acho muito importante. Obrigado pela interação de todo mundo aqui. E membro da igreja firme, um recadinho para você. Se você romper a barreira, né, do quadradinho seu e procurar pesquisar, seja em qualquer fonte, né? É lógico que na fonte oficial da igreja não vai ter muita coisa. Se dá o luxo de fazer isso, e eu tenho certeza, né? Pelo menos você vai sentir um alívio de saber, e às vezes você não está tanto tempo, né? Por exemplo, igual eu, passei 4 décadas para querer começar a saber. Então às vezes você ainda tem tempo, né, de talvez preservar um pouquinho e entender. Leia os comentários aqui, você vai ver como as pessoas recebiam coerção dentro da corporação, né? Era vivida pelo medo, né? Fora toda a história que, se você pesquisar, não tem volta mesmo. Beleza? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.